Em muitas regiões, a década de 1960 é conhecida como a década da mudança. Nos Estados Unidos da América, o movimento dos direitos civis e o assassinato de Martin Luther King Jr. impactaram o país. No Reino Unido, os adolescentes desfrutavam da liberdade do recrutamento e aproveitavam ativamente a juventude. Como muitas eras, seus mistérios são frequentemente ofuscados por todas as principais conquistas. No episódio de hoje, pretendemos lançar luz sobre dois horríveis casos esquecidos dos anos 60. Daisy Zick. 14 de janeiro de 1963 foi um dia amargamente frio em Battle Creek, Michigan. Com vento, neve e temperaturas congelantes, era o tipo de clima que exigia várias camadas de roupa antes que se pudesse enfrentá-lo confortavelmente. Talvez seja em parte devido a essas severas condições climáticas que um assassino conseguiu escapar da justiça por quase 6 décadas. Daisy Marie Zick era uma mãe e esposa de 43 anos que trabalhava na fábrica da Kellogg's e residia em Battle Creek no momento de sua morte. Na manhã de 14 de janeiro, ela preparou seu almoço, que levaria para o trabalho, e falou ao telefone com várias pessoas, incluindo seu marido e um amigo. Ela se aprontou para tomar café com um amigo antes de começar a trabalhar. Porém, os planos de Daisy foram interrompidos. Um vizinho viu um homem se aproximar da varanda do Zick às 10 da manhã, enquanto olhava pela janela. Quando a polícia foi chamada à casa naquele dia, eles descobriram todas as evidências necessárias para recontar os movimentos do homem, de 43 anos, após as 10 da manhã. Acredita-se que Daisy conhecia seu assassino e o deixou entrar em casa. Na cozinha, ela o confrontou e tentou usar o telefone, provavelmente para ligar para a Imagine, a emergência. Isso foi antes do 911 ser implementado, então não teria sido tão fácil quanto seria hoje. No entanto, o agressor de Daisy cortou a linha telefônica com um instrumento afiado, provavelmente a mesma arma que foi usada para matá-la, que foi determinada ser uma faca de estrago usada pelos trabalhadores na fábrica da Kellogg. Após o corte da linha telefônica, Daisy correu para o quarto principal, onde foi atingida na cabeça e perdeu a consciência brevemente. Durante essa janela de calmaria, o assassino pegou o cinto do roupão dela no banheiro e amarrou suas mãos. Ela então recuperou a consciência e lutou com o perpetrador, que a esfaqueou várias vezes enquanto ela estava na cama. A mulher de 43 anos se soltou e correu para o quarto de hóspedes. Aqui, ela foi esfaqueada no tronco várias vezes e desabou, puxando a unidade de hi-fi com ela. Depois, o assassino subiu em cima dela e a esfaqueou até a morte. O corpo de Daisy foi perfurado com a faca de estrago um total de 27 vezes. Após a morte dela, o perpetrador esvaziou sua bolsa. Eles pegaram dinheiro e as chaves do carro dela e fugiram da cena em seu 1959. O carro foi achado depois abandonado na Avenida Michigan, uma das vias mais movimentadas do condado. O assassino foi visto por várias testemunhas, tanto dirigindo o carro da Daisy quanto antes, quando entraram e saíram da casa, mas infelizmente a descrição do indivíduo não é ideal. Devido ao frio extremo, eles usavam várias camadas de roupa, dificultando a identificação. O caso de Daisy foi complicado pelas possibilidades aparentemente infinitas. A mulher de 43 anos estava envolvida em casos amorosos e enquanto os investigadores trabalhavam com a ideia de que ela foi assassinada por um amante ciumento, ex-namorado rejeitado, marido irritado ou namorada, inicialmente não conseguiram identificar suspeitos concretos. Os colegas de Davis, na fábrica da Kellogg's, foram entrevistados e submetidos a testes de polígrafo, mas isso revelou pouco às autoridades e não impulsionou a investigação. Seu marido, Floyd, que foi descrito como um alcoólatra, que também tinha casos amorosos, foi inocentado graças a um álibi, à prova de água e ao fato de que ele passou em um teste de polígrafo. A cena do crime continha escassas evidências.
Os investigadores descobriram apenas fibras das luvas do assassino e uma impressão digital no carro de Daisy. Levou anos até que a polícia de Michigan identificasse um suspeito. O carteiro de Davis, William Daly, despertou o interesse dos investigadores por diversas razões, como sua descrição da porta da garagem dela na manhã do crime. Não condizia com o que eles sabiam ser verdadeiro. Além disso, os locais mencionaram que ele havia dito a eles que tinha visto a mulher de 43 anos nua e era conhecido por ter um temperamento violento, chegando a dizer para sua nora que sabia quem havia matado Daisy e que ela teria o mesmo fim. Daly disse à polícia que tinha visto um homem andando na Avenida Michigan, perto do restaurante Chuck Wagon, por volta do horário em que o carro de Daisy havia sido abandonado, mas depois mudou essa declaração para dizer que tinha visto uma mulher. Embora fosse difícil obter uma descrição precisa do agressor de Daisy devido à situação da roupa, dizia-se que o penteado de Daly correspondia ao do homem que as testemunhas viram em seu carro e que foi visto saindo de sua casa após o crime ter ocorrido. Daly também possuía uma jaqueta semelhante à descrita por testemunhas que viram o perpetrador. Relatos sugerem que ele parou de usá-la após o crime. No entanto, os investigadores nunca conseguiram determinar um motivo para Daly ter atacado Daisy. Eles também não parecem ter encontrado evidências concretas que o ligam ao caso. Ele recusou um teste de polígrafo até a sua morte. Nenhum outro suspeito parece ter sido identificado no caso de Daisy, que permanece sem solução. Se você tiver alguma informação sobre o assassinato dela, pode entrar em contato com o Michigan Crime Stoppers no 18007-732-587. Louis Allen, nascido em 25 de abril de 1919, Louis Allen viveu a maior parte de sua vida em um condado de Amite, Mississippi. Nos anos 60, a população do país era composta principalmente por afro-americanos e sua economia baseava-se na agricultura, como pecuária leiteira e exploração madeireira. Como grande parte do sul-americano, durante esse período, os cidadãos de um condado de carne foram submetidos a alguns abusos horríveis e brutais, tanto pelas leis vigentes na época, quanto pelos residentes brancos da área. As leis de segregação estavam em vigor durante esse período, e a Constituição do Estado do Mississippi tornava a vida difícil para qualquer pessoa que não fosse branca, privando os negros de direitos, usando coisas como impostos eleitorais, testes de alfabetização e cláusulas de avô, para desencorajá-los e impedir completamente que votassem. Entre 1940 e 1960, a população de negros no estado caiu 29%, com muitos partindo em busca de melhor tratamento e oportunidades no norte e meio oeste. Apesar das dificuldades enfrentadas por pessoas de cor, no condado de Emmett, Louis Allen estava determinado a fazer dele seu lar. Ele se alistou no exército aos 23 anos, lutou na Segunda Guerra Mundial e depois voltou para o Mississippi, onde iniciou seu próprio negócio de corte de madeira, enquanto trabalhava como trabalhador agrícola. Louis e sua esposa Elizabeth tiveram juntos 4 filhos. O negócio de corte de madeira da família prosperou, permitindo que Louis comprasse uma propriedade para criar gado com sua família. No início dos anos 60, uma seção local da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, foi fundada por E.I.W. Steptoe visava registrar eleitores negros. Steptoe logo foi acompanhado por Bob Moses, do Comitê Coordenador Estudantil Não Violento, ou o Comitê Coordenador Estudantil Não Violento. Em agosto de 1961, Moses apresentou acusações contra um homem chamado Billy Jack Casten. Casten era primo do xerife do condado de Emmett, Daniel Bryant Jones, e era genro de um legislador estadual pró-segregação chamado E.I.H. Hurst. Moses alegou que Casten
liderou uma multidão branca para assediar e atacar ele e outros ativistas dos direitos civis. Esta foi a primeira vez no condado que um indivíduo puro de cor desafiou legalmente a violência branca, mas foi em vão. Um júri totalmente branco absolveu Casten. Na época, pessoas de cor não podiam ser jurados porque não podiam votar. Como resultado dessa decisão, Bob Moses foi escoltado até a linha do condado para sua própria segurança, deixando Amit em janeiro de 1962. Enquanto isso, Ida Steptoe consultou agentes do Departamento de Justiça em Jackson sobre as táticas de intimidação usadas por homens brancos proeminentes na cidade de Liberty, onde ele e Louis moravam, mas isso não levou a lugar algum. Um mês após Moses apresentar acusações contra Caston, em 25 de setembro, Hearst, sogro de Caston, atirou e matou um membro da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, chamado Herbert Lee, no algodoeiro Westbrook. 12 homens, incluindo Louis, testemunharam o assassinato. Uma investigação realizada apenas algumas horas depois contou com inúmeros homens brancos armados, uma cena tão intimidadora que ninguém queria se tornar um alvo. Todos os testemunhas, incluindo Louis, foram pressionados a dar falso testemunho, alegando que Hearst matou Lee em legítima defesa. Como consequência, Hearst foi inocentado de qualquer irregularidade no assassinato. Porém, a culpa atormentava Louis, e ele acabou contando a alguns ativistas o que de fato ocorrera. Eles o encorajaram a contar a verdade. O ativista Julian Bond disse a Louis que ele deveria relatar o que viu para o Federal Bureau of Investigation, embora soubesse que Louis poderia colocar sua vida em risco ao fazer isso. Bond se lembraria mais tarde, citação, ele mentiu no inquérito de Hearst, porque estava com medo de sua vida. Se ele tivesse implicado um poderoso homem branco no assassinato de um homem negro, estaria arriscando sua vida. Eu tentei encorajá-lo a dizer a verdade, mas sabe, era como dizer, por que você não se voluntaria para ser morto? Ainda assim, Louis acatou o conselho e foi falar com o Federal Bureau of Investigation e a Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos da América, em Jackson. Um júri federal iria considerar as acusações contra Hearst, e Louis questionou se ele receberia proteção em troca de seu depoimento. Um memorando do Federal Bureau of Investigation relatou que ele, citação, expressou medo de que pudesse ser morto. Apesar disso, o Departamento de Justiça disse ao pai de 4 filhos que não poderiam lhe dar refúgio. Então, Louis se recusou a cooperar e, em vez disso, repetiu a versão dos eventos de Hearst. Apesar de não testemunhar contra Hearst, a notícia da visita de Louis ao Departamento de Justiça se espalhou, chegando aos ouvidos da comunidade branca, no condado de Amit. Os moradores brancos evitaram Louis e pararam de fazer negócios com ele, dificultando o sustento da família e a manutenção do seu negócio. Em agosto de 1962, Louis e outros 2 homens negros foram alvejados por um indivíduo não identificado enquanto tentavam se registrar para votar. Após isso, um empresário branco disse a ele: "Louis, a melhor coisa que você pode fazer é ir embora. Sua família é inocente e lá podem ser incendiados. Todos vocês podem ser mortos." O pai de 4 filhos relatou as ameaças de morte ao Federal Bureau of Investigation, mas eles encaminharam o caso ao departamento do xerife do condado, devido à limitada jurisdição federal sobre casos civis na época. Além disso, o Federal Bureau of Investigation encaminhou o assunto para o xerife Jones, apesar de saber, como provado por um memorando de 1961, citação, Alan deveria ser morto, e o xerife local estava envolvido no plano para matá-lo. As coisas só pioraram para Louis a partir daqui. Depois de ser informado sobre as ameaças de morte, Jones assumiu a responsabilidade de atacar e assediar Louis por qualquer motivo. Em uma entrevista, Hank, filho de Louis, descreveu o xerife como malvado. Ele recordou um incidente em 30 de junho de 1962, no qual Jones prendeu Louis por supostamente interferir nos assuntos policiais. Hank contou à Columbia Broadcasting System News e ele o algemou, disse que ele estava preso.
Então papai pediu seu chapéu, disse ao papai: "Não, você não pode ir buscar seu chapéu." Papai disse que seu filho na varanda pode trazer seu chapéu. Ele recuou, pegou uma lanterna e atingiu meu pai, quebrando sua mandíbula. Após sua prisão, Louis foi mantido na cadeia do condado por vários dias, sem atendimento médico para sua mandíbula. Após sua liberação, o pai registrou uma queixa de agressão contra Jones no Federal Bureau of Investigation. Ele testemunhou diante de um júri totalmente branco que descartou o caso. Em fevereiro de 1963, um homem negro chamado Leo McKnight, que trabalhou com Louis e tentou se registrar para votar com ele 2 vezes, morreu em um incêndio suspeito junto com sua família. A comunidade negra acreditava que ele tinha sido morto. Nenhuma acusação foi feita. Em novembro daquele ano, Louis foi preso novamente por Jones. Ele alegou que o pai de 4 filhos falsificou um cheque e portava uma arma escondida. Os oficiais de justiça ameaçaram Louis com 3 a 5 anos de prisão. Após 3 semanas de detenção, a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor arrecadou dinheiro suficiente para pagar sua fiança. Por fim, Louis decidiu que não podia mais tolerar o tratamento que recebia. Ele permaneceu em Liberty, condado de Amite, por tanto tempo, porque estava cuidando de seus pais idosos e doentes. Porém, quando sua mãe faleceu em janeiro de 1964, ele decidiu partir para Milwaukee, Wisconsin, onde seu irmão residia. No entanto, Louis nunca chegou lá. Na noite de 31 de janeiro, um dia antes de sua partida, ele foi assassinado em sua propriedade, emboscado na grade de gado que delimitava suas terras. Seu filho, Hank, que tinha 17 anos na época, encontrou o corpo de seu pai, parcialmente debaixo do veículo de Louis. Hank foi entrevistado sobre a morte de seu pai em 2011. Ele declarou, cito, "O xerife Daniel Jones disse à minha mãe que se Louis tivesse apenas fechado a boca, ele não estaria ali no chão. Ele não estaria morto." Sendo o xerife do condado, foi claro, Jones quem liderou a investigação original, que começou em 1º de fevereiro. O Federal Bureau of Investigation também se envolveu depois que um indivíduo no Departamento de Justiça os contatou para sugerir que Louis pode ter sido assassinado por causa de sua suposta participação em atividades de registro de eleitores. No entanto, alguns meses depois, em maio, o Federal Bureau of Investigation encerrou sua investigação, pois não conseguiu estabelecer se Louis estava ou não envolvido nesses tipos de atividades. Jones chegou à cena do crime a 1h25 da manhã, no 1º de fevereiro, acompanhado pelo legista, que determinou que Louis estava morto há cerca de 2 horas. Ele sofreu 2 tiros de espingarda na cabeça e, provavelmente, foi morto onde foi encontrado. Não foi realizada a autópsia nos restos mortais de Louis e nenhuma evidência foi coletada de seu corpo. Jones realizou sozinho uma varredura na cena do crime, não encontrando nenhuma evidência física. Nos meses seguintes, nenhum motivo ou suspeitos foram identificados. Jones disse ao Federal Bureau of Investigation que sua investigação estava em andamento, mas de acordo com a documentação, ele não realizou mais nenhuma investigação. O caso não foi revisitado até 1994, quando um historiador chamado Platter Robinson, que trabalhava na Universidade Tulane, na Louisiana, começou a examinar os arquivos do caso. Sua pesquisa o direcionou para Daniel Jones, que ele acreditava ser o provável perpetrador. Em 1998, Robinson teve uma entrevista gravada com o reverendo Alfred Knox Sr., um idoso pregador negro em Liberty, que afirmou que seu genro, Art Weatherspoon, e outro homem negro, Jack White, foram recrutados por Daniel Jones para realizar o assassinato. Knox afirmou, "Meu genro foi com ele." Robinson perguntou, "Para matar Louis Allen?" Ao que Knox respondeu, "Para matar Louis Allen." Ele só soube para onde ia quando entrou no carro. Ele perguntou se você puxaria o gatilho e atiraria nele. Para o que ele respondeu, "Não, eu não vou fazer isso." Foi isso que meu genro disse.
Eu não vou atirar nele. Se você veio aqui para matá-lo, mate-o. Jones, cujo pai era um membro de alto escalão da Ku Klux Klan e que também era suspeito de ser um assassino do clã, foi abordado por Robinson para comentar. Jones disse ao historiador que estava 100% certo de que o clã era responsável pelo assassinato de Louis. Ele acrescentou que tinha muitas coisas para se arrepender em sua vida, mas negou estar envolvido com o assassinato. Quando Robinson disse que os dois homens o haviam implicado no crime, Jones afirmou que, se houvesse evidências, teria sido acusado. Para justificar a má investigação que realizou após a morte de Louis, Jones disse que não solicitou uma autópsia, pois a causa da morte era óbvia. Além disso, ele afirmou que se lembra de ver uma pistola no chão quando chegou pela primeira vez ao local, mas isso é contrário a todas as suas declarações anteriores sobre a cena do crime. Jones disse a Robinson que tinha duas teorias sobre o caso, que era um problema doméstico e Louis foi morto por um membro da família ou outra pessoa que fazia parte da comunidade negra, ou ele foi morto porque havia testemunhado o assassinato de Herbert Lee e alguém não gostou que ele tentou ir ao Federal Bureau of Investigation. Em abril de 2011, a Columbia Broadcasting System cobriu o caso no seu segmento de 60 minutos. O repórter Steve Croft, da emissora, foi à Liberty entrevistar os moradores. No entanto, ele foi recebido principalmente com silêncio. Croft entrevistou brevemente Jones em sua propriedade. O ex-xerife negou ter matado Louis e invocou seus direitos da Quinta Emenda quando questionado sobre envolvimento com a Ku Klux Klan. A maioria dos envolvidos neste caso agora está morta. O reverendo Knox morreu em 2006 e Art Weatherspoon faleceu 5 anos antes. Jack White também faleceu. O Federal Bureau of Investigation reabriu o caso entre 2006 e 2007 como parte de seu Programa de Casos Não Resolvidos, que reexamina casos de direitos civis, e identificou Daniel Jones como o principal suspeito. No entanto, eles nunca conseguiram coletar evidências suficientes para apresentar acusações contra Jones, que morreu em 2013. O caso ainda está sem solução. Se você tiver alguma informação sobre o caso de Louis, pode enviar uma dica para o Federal Bureau of Investigation, usando o site tips.fbi.gov. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.